noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, mande para outras pessoas, tá? Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja, a nossa doutrina, tá? Já estudamos o credo, já estudamos a liturgia, agora estamos estudando os sacramentos. Já estudamos o batismo, já estudamos a crisma e já estudamos a Eucaristia. Agora estamos estudando o sacramento da confissão, tá? Que é chamado também de sacramento da reconciliação, ok? Então nós paramos aí na aula passada no parágrafo 1449, 1449. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1450, a página é 399, o título é Os Atos do Penitente. Quem é o penitente? É aquele que vai se confessar, tá? Então, para você fazer uma boa confissão, né, o que você tem que fazer? O Catecismo vai nos ensinar, tá? Parágrafo 1450 diz assim: a penitência impele o pecador a suportar tudo de boa vontade. Em seu coração está o arrependimento. Então, a primeira coisa para você fazer uma boa confissão é você estar arrependido de todos os seus pecados. Se você não estiver arrependido, o sacramento não vale, tá? O padre não pode te dar absolvição. E aí vale para todos os pecados, mortais e veniais. Deus não vai te perdoar. A única condição que Jesus deixou para nos perdoar é que a gente também nos perdoe e perdoe também o outro. Você tem que se perdoar, não é? E você tem que perdoar também o seu irmão, tá? Então, isso está bem claro lá na Sagrada Escritura, ok? Então, primeira coisa para você fazer uma boa confissão é você se arrepender de todos os seus pecados, tá? Em sua boca a acusação, em suas obras plena humildade e proveitosa satisfação. Então, gente, não deixa de ser uma humilhação a gente contar os nossos pecados, não é? Não deixa de ser uma humilhação, mas é uma humilhação sagrada, não é? Você sabe que ali você vai ter o perdão, ok? Então também você tem que ter humildade também para você reconhecer os seus pecados, né? E Deus está pronto para te perdoar se Ele vê que você está arrependido, não é? E que você é humilde, né? Então a confissão também nos faz um pouco humildes, né? Você sair de si, falar, não, eu errei realmente, eu pequei diante de Deus, então eu sou fraco, eu sou miserável, então Deus reconhece tudo isso,
Tá? Então a primeira coisa é o arrependimento, não é? E depois você perdoar, se perdoar, perdoar quem te ofendeu e fazer uma boa confissão. Aí você deve lavar tudo. É como se você fosse tomar um banho, não é? Então, pela sua humildade, Deus vai ver, não é, que realmente você está arrependido dos seus pecados, ok? O parágrafo 1451 vai falar da contrição. Inclusive, a igreja tem uma oração chamada ato de contrição. O que é isso? É aquele arrependimento realmente. Eu fiz aquele pecado, mas eu me arrependo realmente porque eu ofendi a Deus, não é? Então, eu ofendi ao Senhor, que é amor. Deus é amor. Então, quer dizer, quando eu pequei, eu ofendi a Deus. Então, eu tenho que... é um ato de contrição. Né? Então, eu peço perdão a Deus pelo meu pecado. Isso chama-se contrição. Tá? Entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor da alma. Então, gente, o pecado ele é muito mais espiritual do que físico. Tá vendo? Então, é uma dor da alma, muito mais do que do corpo. Tá? E detestação do pecado. Por isso que os santos, quando eles pecavam, eles se sentiam, né, os maiores pecadores do mundo. Não é? Então, quando você peca, a sua consciência já te acusa. Poxa, pequei, não podia ter feito isso, ofendi a Deus. Então isso já é um primeiro passo. Porque se você peca e não está nem aí, não é? Por isso que a igreja ensina, para ver um pecado mortal, você tem que saber, querer e fazer. Ah, eu não sabia que era pecado, então você não cometeu pecado. Então você tem que estar com plena consciência do que você está fazendo. Não, eu sei que é pecado, eu vou lá e peco. Aí sim. Tá? Então, se a sua consciência não te acusa, então você não vai ter essa contrição, essa dor da alma, não é? E detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Mesmo que você venha cair no mesmo pecado, porque nós somos assim, muitas vezes a gente cai no mesmo pecado, a gente confessa hoje, daqui a pouco a gente está caindo no mesmo pecado. Mesmo assim, você tem que prometer a Deus que você vai fazer, você vai pelo menos lutar contra aquilo ali. Enquanto você estiver lutando, Deus está com você. Você pode cair 10 vezes, mas se você lutar, Deus vai te dar a vitória. Não desista, meu irmão. Tem pecados, é o que a igreja chama de pecados de estimação. Não é? Que a gente peca mesmo. Tem pecados que você não consegue largar. Você fica lá 10, 15 anos, como se fosse um vício. Né? Tem gente que realmente traz aquele pecado ali de infância. Não é? Mas uma hora Deus vai te libertar. Né? Tem pecados mais fáceis de vencer, tem outros mais difíceis. Não é? Então, gente, a nossa natureza ela é fraca mesmo. O pecado original, ele enfraqueceu a nossa natureza. Então, isso acontece com todos nós. Não é só com você. Todos nós isso acontece. Esse é o parágrafo 1451. O 1452 diz assim: quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo. Então, para você fazer um bom ato de contrição, você tem que colocar Deus acima de tudo, porque é o primeiro mandamento. Não é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, será que eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Não. Se eu cometi esse pecado, então estou colocando isso no lugar de Deus. Amado acima de tudo, a contrição é perfeita, contrição de caridade. Esta contrição perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais, se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Isso é o que eu já venho explicando já, né, desde a nossa primeira aula sobre isso. Tá? Os pecados veniais são perdoados no ato penitencial da missa. Agora, se for um pecado mortal, aí precisa de se confessar com o sacerdote. Ok? Esse é o parágrafo 1452. Agora vamos para o 1453. Diz assim: a contrição chamada imperfeita ou atrição também é um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Tudo, gente, tudo
na nossa vida é dom de Deus, é graça de Deus. Nada vem de nós, tudo vem do Espírito Santo. Por isso que nós temos o Espírito Santo no batismo e na crisma. Nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação eterna e de outras penas que ameaçam o pecador, contrição por temor. Então, a gente deve ir a Deus pelo amor. Tá? Eu não quero pecar para não ofender a Deus, mas também tem vezes que a pessoa, às vezes, também tem medo da condenação. Não deveria ser assim. Eu não devo ter medo de, Deus vai me jogar no inferno. Não. Tá? Mas a igreja reconhece que é melhor a pessoa se arrepender, né? Assim, ter medo de ir para o inferno e não pecar, do que aquela que, né, não vai a Deus pelo amor. Porque muitos vão a Deus pela dor. Não devia ser assim, mas o povo não fala, né? Eu devia ir pelo amor, mas vou a Deus pela dor. Então, infelizmente, é o que acontece. Mas não deveria ser assim. Nós devíamos ir a Deus pelo amor, porque Deus é amor. Este abalo da consciência pode ser o início de uma evolução interior que será concluída sob a ação da graça pela absolvição sacramental. Então, gente, a absolvição sacramental, ela perdoa tudo, tá vendo? Por isso que a igreja ensina que o sacramento da confissão não é só para perdoar pecados, ele cura tudo, ele absolve de tudo, tá vendo? Você sai dali sem resgatado por Deus, ok? Por si mesmo, porém, a contrição imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas predispõe a obtê-lo no sacramento da penitência. Tudo aquilo que eu já expliquei. Então, por isso, gente, que eu venho falando, tá? Não tenha medo de se confessar, né? Tem gente que tem medo de confessar. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã. Vá se confessar com o sacerdote. Não ligue pelo que os outros falam. Você vai sair dali absolvido de todos os seus pecados. Todos. Tudo vai ser lavado pelo sangue de Cristo. Não é pelo sangue do Padre, é pelo sangue de Cristo. Então, não tenha medo de se confessar. O parágrafo 1454 diz assim: convém preparar a recepção deste sacramento, fazendo um exame de consciência à luz da palavra de Deus. Olha aí, tá vendo? Então, para você fazer uma boa confissão, você tem que fazer o exame de consciência. Qual é o pecado que eu cometi? Porque você não pode esconder nada do padre, porque do padre você está escondendo, mas de Deus você não está escondendo. Então, você não pode, se você esconder do padre, você está cometendo um outro pecado, sacrilégio. Então, eu prefiro você não se confessar do que você esconder alguma coisa. Você pode esquecer o pecado, é diferente. Se você esquecer, Deus te perdoa. Você pode até confessar depois numa outra confissão, se você quiser. Mas se você, eu lembrei desse pecado, mas não vou confessar, aí não, mas você está abusando. Então você tem que fazer um exame de consciência. O que eu pequei? Por isso que não é bom você ficar muito tempo sem confessar, porque você vai esquecer. Então a igreja ensina que você deve confessar uma vez por mês, por exemplo. Eu confesso a vocês que eu devia me confessar mais. Eu demoro muito tempo para confessar, mas eu me confesso de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, mas a igreja pede para que a gente se confesse de mês a mês, porque senão a gente pode até esquecer de um pecado que a gente cometeu. Ok? Os textos mais adaptados a esse fim devem ser procurados na catequese moral dos evangelhos e das cartas apostólicas, o Sermão da Montanha e os ensinamentos apostólicos. Então, gente, o catecismo dá aqui alguns textos para você ler, para você fazer uma boa confissão. E eu quero que você anote aí para você ler depois em casa. Tá? Anote aí, por favor. Romanos, capítulos de 12 a 15. Romanos, capítulos de 12 a 15. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Gálatas 5.
e Efésios de 4 a 6. Vou repetir. Romanos 12 a 15, 1 Coríntios 12, 13, Gálatas 5 e Efésios de 4 a 6. Então esses textos o catecismo te oferece para você fazer uma boa meditação e depois, né, você fazer um exame de consciência à luz da palavra de Deus. Ou seja, quais são os pecados que eu cometi? Aí você lê na Bíblia, né, vê o que você cometeu, você pode até anotar. Eu posso anotar o meu pecado para mim não esquecer? Pode. Aí na hora, quando você estiver diante do padre, você vai lá e lê. Padre, ó, eu cometi isso. E tem que falar quantas vezes cometeu. Roubou quantas vezes? Quanto? Se o pecado é grave, tem que contar também quantas vezes fez isso. Porque uma coisa é você roubar R$1, outra coisa é você roubar 100. Uma coisa é você adulterar uma vez, outra coisa é você adulterar 10. Não é? Então, se o pecado é grave, você tem que dizer quantas vezes. Então, você pode ler. Padre, adulterei 5 vezes, roubei, matei. Não é? Então, né, você pode ler, não tem problema nenhum. A confissão dos pecados. Então, depois, né, do arrependimento, fez o exame de consciência, agora você vai confessar o pecado. Não é? A confissão dos pecados está no parágrafo 1455. A acusação é uma acusação. Você se acusando. Não é? Mas é uma santa acusação. Porque você vai sair dali absolvido. Na maioria das vezes. Você só não vai ser absolvido se você não estiver arrependido. Mesmo do ponto de vista simplesmente humano, nos liberta e facilita a nossa reconciliação com os outros. Olha aí, tá vendo? Então, quando você se confessa, você está se reconciliando, não é só com Deus, é com a igreja também. Isso eu já falei várias vezes. Pela acusação, o homem, ou seja, o ser humano, encara de frente os pecados dos quais se tornou culpado, assume a responsabilidade deles e assim abre-se de novo a Deus e à comunhão da igreja, a fim de tornar possível um futuro novo. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não é? Quando você peca, você fere Deus e você fere também a igreja, porque você é membro da igreja. Então, por isso que você confessa com o sacerdote da igreja. E se você cometer um pecado com alguém, você também tem que ir lá e se reconciliar com essa pessoa, pedir perdão. Se o erro foi seu, você tem que pedir perdão. Agora, se não foi seu, você tem que perdoar. Tá? Isso não quer dizer que você tem que conviver com todo mundo, gente. Não é isso. Se aquela pessoa não dá para conviver com você, tudo bem. Mas você não pode querer vingança. Não deseja o mal para ela. Ok? É isso. Esse é o parágrafo 1455. O 1456 diz assim: a declaração dos pecados ao sacerdote. Olha aí, tá vendo? Então você tem que confessar, declarar seu pecado integral. Padre, roubei. Padre, matei, adulterei, fofoquei. Entendeu? Tem que dizer o pecado ao sacerdote. Ele ali é o ouvido de Cristo que está ali. Esquece que ele é um padre. Tá? Ali é o ouvido de Jesus, para te ouvir. Tá? Constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Por isso tem que ser ao vivo e a cores. Ninguém pode confessar pelo celular, pelo telefone, pela televisão. Tem que ser ao vivo e a cores, ok? Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os pecados mortais. Olha aí, tá vendo? Então, se você cometer um pecado mortal, você tem que enumerar todos eles. Tá? De que tem consciência. Olha aí. Então, se você tem consciência, tá? Então, a pessoa que tem síndrome de Down, que tem Alzheimer, esses não pode se confessar. Você tem que estar com plena consciência de que você cometeu esse pecado. Tá? Que tem consciência depois de examinar-se seriamente. Mesmo que esses pecados sejam muito secretos e tenham sido cometidos somente contra os 2 últimos preceitos do Decálogo. Quais são os 2 últimos? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Né?
pois às vezes esses pecados ferem gravemente a alma e são mais prejudiciais do que os outros que foram cometidos à vista e conhecimento de todos, tá? Porque às vezes a gente quer enrolar o padre, mas a Deus a gente não enrola. Entendeu, gente? Então não adianta a gente querer esconder. Se não aparecer, se a gente não se confessar aqui com o sacerdote, vai aparecer no juízo final. Aí é pior. Aí nós vamos estar diante de todos. Tá? Aí o nosso pecado vai aparecer diante de todos. Ali na confissão é só você e o padre. Ele vai te dar absolvição. Tá? Então, gente, é preferível a gente se confessar agora do que deixar para o juízo final. Quando os cristãos se esforçam para confessar todos os pecados que lhe vêm à memória, não se pode duvidar que tenham o intuito de apresentá-los todos ao perdão da misericórdia divina. É o que eu falei, gente. É preferível você não se confessar do que você enrolar o padre. Tá? Não faça isso. Confesse todos os seus pecados que você lembra. Tá? Os que agem de outra forma, tentando ocultar conscientemente alguns pecados, não colocam diante da bondade divina nada que ele possa perdoar por intermédio do sacerdote. Olha aí, se você esconder, você está escondendo do padre, mas Deus está vendo. Então, é o que eu estou falando, gente. Aí você está brincando com Deus, você tá debochando de Deus. Né? Então eu te aconselho a não fazer isso. Eu prefiro você não confessar. Tá? Pois, se o doente tem vergonha de mostrar a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar aquilo que ignora. Viu a comparação que ele fez? Se você tem um problema e você não conta para o médico, como é que ele vai te ajudar? Muitas vezes a gente tem que mostrar ao médico. O Padre Léo não conta aquela história quando ele estava lá com aquele problema de intestino, que ele teve que ficar pelado lá perto do médico, das enfermeiras. Então, gente, muitas vezes, eu sei que é vergonhoso. Eu posso falar por mim, eu sou muito tímido. Quem me conhece sabe. Quantas vezes eu tive que ir no médico? Não é? Quantas vezes eu tive que, às vezes, tomar uma injeção? Não é? Então, a gente, às vezes, tem que ficar lá pelado, lá, né, diante lá do médico lá que a gente nem conhece. Não é? Então, gente, não façamos isso com Deus. Tá? Não vamos... Né? Se a gente esconder, a gente não vai ser curado. A gente não vai ser perdoado. Ok? Agora o parágrafo 1457. Conforme o mandamento da igreja, não é os 10 mandamentos não, tá? A igreja, gente, ela também tem os seus mandamentos. São 5 mandamentos da igreja. Tá? São os 10 mandamentos da lei de Deus. E a igreja também tem 5 mandamentos. Eu aposto que muitos católicos não sabem disso. Tá? Conforme o mandamento da igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade da discrição, ou seja, da razão, né, é obrigado a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência, pelo menos uma vez por ano. Olha como é que a igreja é boa. Tá vendo? A igreja só obriga você a confessar uma vez por ano. Mas claro que você não vai fazer isso, até porque você não peca uma vez por ano. Isso aqui, gente, a igreja pede o mínimo, porque a igreja é mãe. Tá? Mas lógico que você não vai fazer isso. Você não vai confessar de ano a ano, porque você comete pecado o ano todo. Então, cometer o pecado tem que se confessar. Não é? Então, a igreja é mãe, a igreja é maravilhosa. Então, ela pede o mínimo, mas você tem que fazer o máximo, né? Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a Sagrada Comunhão. Isso aqui que é importante, ó. E eu vejo muitos católicos que desobedecem à igreja. Olha o que o catecismo está dizendo. Aquele que tem consciência de ter cometido um pecado mortal não deve receber a comunhão, a Eucaristia, mesmo que esteja profundamente arrependido. É o que eu falei. Se você cometer um pecado mortal, mesmo que você tenha se arrependido, você tem que se confessar para depois comungar. Sem receber previamente a absolvição sacramental. É aquilo que eu já expliquei. Cometeu o pecado mortal, se arrepende e vá se confessar. Depois você pode comungar.
ok? A menos que tenha um motivo grave para comungar e lhe seja impossível chegar a um padre. Né? Perigo de morte, por exemplo, entendeu? Então, um acidente, alguma coisa assim, né? Só se for um caso muito especial. As crianças devem confessar-se antes de receber a primeira Eucaristia. Então, até as crianças, tá vendo? Claro, a criança que já entende, já tem o uso da razão. Né? Então, aquela criança que já vai fazer a primeira comunhão, ela também tem que se confessar, se ela já tem o uso da razão, ok? Agora o parágrafo 1458. Apesar de não ser estritamente necessário, a confissão das faltas cotidianas, ou seja, os pecados veniais, é vivamente recomendado pela Igreja. Então, os pecados veniais não são obrigatórios, mas a Igreja aconselha que a gente confesse tudo. Tá? Então, gente, o pecado mortal é obrigatório confessar. Os veniais não é obrigatório, mas a Igreja aconselha você confessar tudo. Porque quando você vai tomar banho, você não lava tudo? Você não lava só uma parte do seu corpo, você lava ele todo. Então é preferível você, numa confissão, você confessar tudo. Ok? É isso que a Igreja está dizendo. Com efeito, a confissão regular de nossos pecados veniais nos ajuda a formar a consciência, a lutar contra todas as nossas más tendências, a deixar-nos curar por Cristo, a progredir na vida no Espírito, recebendo mais frequentemente, por meio deste sacramento, o dom da misericórdia do Pai. Somos levados a ser misericordiosos como Deus é misericordioso. Então, a Igreja te aconselha, não é obrigatório, você confessar também os pecados veniais. Não é obrigatório, tá? Mas é preferível você confessar tudo. É isso que ele está dizendo. Quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Deus acusa os teus pecados. É verdade, a nossa consciência nos acusa. A gente sabe quando cometeu um pecado. Se tu também os acusas, tu te associas a Deus. O homem e o pecador são, por assim dizer, duas realidades. Quando ouves falar do homem, foi Deus quem o fez. Quando ouves falar do pecador, é o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizestes para que Deus salve o que ele fez. Quando começas a detestar o que fizeste, é então que as tuas boas obras começam, porque acusas as tuas más obras. A confissão das más obras é o começo das obras boas. Contribuís para a verdade e consegues chegar à luz. Então, o que o catecismo está dizendo, gente? Quando você se confessa, você já está abrindo a graça de Deus na sua vida, porque você já está reconhecendo que você é um pecador, que você cometeu esse pecado. Por que muita gente fala assim, eu me confesso direto com Deus? Será que realmente essa pessoa se confessa com Deus mesmo? Ali, gente, com o padre, você tem a certeza que você foi perdoado. O padre te dá absolvição. Eu te perdoo, né, dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem a certeza que você está perdoado. Entendeu? Agora, será que a pessoa que diz que confessa com Deus, será que ela confessou mesmo? Entendeu? Será que ela foi perdoada mesmo? Ela não tem certeza. Ela não conversou com Deus. Ela conversou pela oração. Mas Deus não falou com ela que ela está perdoada ou não. Ali pela boca do padre você sabe que você está perdoado. Tá vendo? E tem também a satisfação. Parágrafo 1459. Muitos pecados prejudicam o próximo. Olha aí, tá vendo? Então, o pecado não é só contra Deus e contra você. Você também muitas vezes prejudica o outro. Tá vendo? É preciso fazer o possível para reparar este mal. Acabei de falar, eu falei aqui hoje. Não é? Se você brigou com alguém, você tem que ir lá se reconciliar com ele. Se a culpa é sua, você que tem que pedir desculpa. Agora, se foi ele, aí você dá o perdão, mas aí você que vai ver se vai dar para continuar aquela amizade ou para conviver ou não. Tá? Mas olha, o catecismo falou mesmo que eu falei. Você tem que reparar o mal que você fez ao próximo. Se eu roubei 100 reais, eu tenho que ir lá devolver os 100 reais. Mesmo que Deus me perdoe aqui na confissão. Tá? Por exemplo, restituir as coisas roubadas. Acabei de falar.
Se você roubou alguma coisa, você pede perdão a Deus, mas tem que devolver. Ah, mas fulano já morreu, já foi para outro lugar. Aí você faz uma caridade, doa uma cesta básica, mas você tem que reparar o que você fez. Porque o pecado tem a culpa e tem a pena. Já expliquei isso aqui várias vezes. Tá? Restabelecer a reputação daquele que foi caluniado. Olha, se você fez fofoca do outro, você tem que ir lá, né, falar, meu irmão, você me desculpa, falei de você, né? É a língua, né? A gente sabe que a língua é terrível. Então, nós temos que fazer esse tipo de reparação. Tá vendo? Esse povo aí que gosta de uma fofoca, não é? Gosta de ficar vendo a vida do outro, não é verdade? Ressarcir as ofensas e injúrias. Olha aí, você que fica falando mal do seu irmão, cuidado, tá vendo? Você tem que ir lá e pedir perdão e pedir desculpa, tá vendo? A simples justiça exige isso. Mas além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador. Olha que coisa importante, tá vendo? Como também suas relações com Deus e com o próximo. Então, o pecado rompe a nossa relação com Deus, pecado mortal, e também com o próximo. Tá vendo? Por isso que é pecado mortal. E tem a ver com os mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, do 4 até o 10 se refere ao próximo. Então, quando você comete esse pecado, você está ferindo ou a Deus ou o próximo. Tá vendo? A absolvição tira o pecado, olha aí, tá vendo? Então, se o padre te der absolvição, você está perdoado, tá vendo? Mas não remedeia todas as desordens que ele causou. É a pena. É o que eu já falei. O pecado tem a culpa e tem a pena. A confissão perdoa a culpa, mas fica a pena, o estrago que o pecado deixou, que você tem que reparar. Se você não reparar aqui, você tem que reparar no purgatório. Tá vendo? Liberto do pecado, o pecador deve ainda recobrar a plena saúde espiritual. Deve, portanto, fazer alguma coisa a mais para reparar os seus pecados. Deve satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. Esta satisfação chama-se também penitência. Então, o padre também ele vai te dar uma penitência para você cumprir. Todo pecado que você confessa, o padre fala, ó, faça isso, e você deve fazer, cumprir a penitência que o padre te dá, ok? Para você cancelar, né, aquelas penas daquele pecado que você cometeu, ok? Parágrafo 1460. A penitência imposta pelo confessor deve levar em conta a situação pessoal do penitente e procurar seu bem espiritual. Então hoje, gente, as penitências hoje são barbadas, não é? Mas antigamente as penitências eram muito mais pesadas. Hoje não. Hoje os padres estão bonzinhos demais. Estou falando porque quando eu me confesso, eles me dão umas penitências muito boas para fazer. Mas antigamente não. Antigamente as penitências eram pesadas. Deve corresponder, na medida do possível, à gravidade e à natureza dos pecados cometidos. Pode consistir na oração, numa oferta, em obras de misericórdia, no serviço no próximo, em privações voluntárias, em sacrifícios e principalmente na aceitação paciente da cruz que devemos carregar. Então, gente, as penitências aí são variadas, não é? Então, aí depende do pecado que você cometeu. Então o padre vai te dar absolvição de acordo com o pecado que você cometeu. E você tem que cumprir. Ok? Se você não conseguir cumprir, você volta no padre e fala, padre, eu não consegui cumprir essa penitência. Mas hoje não existe isso, porque, como eu falei, os padres são bons demais. Essas penitências nos ajudam a configurar-nos com Cristo, que sozinho expiou os nossos pecados. Olha aí que bonito, tá vendo? Romanos 3, 25. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, tá vendo? Então Jesus foi o primeiro que expiou os nossos pecados, tá vendo? Então pelo sangue de Cristo derramado na cruz, agora, né, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Como São Paulo diz lá na carta aos Colossenses capítulo 1, versículo 24, agora eu tenho que completar na minha carne o que falta a paixão de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, então eu tenho que fazer agora a minha parte,
Tá? Jesus já fez a dele, agora eu tenho que fazer a minha. Tá? Uma vez por todas, né, Cristo expiou os nossos pecados, permite-nos também tornar-nos co-herdeiros de Cristo ressuscitado, pois sofremos com ele. Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha aí, tá vendo? Então, quando a gente cumpre a penitência, a gente está se parecendo um pouco com Cristo, né? Porque não é bom, né? A penitência hoje é tranquilo, né? Mas antigamente não. Antigamente os cristãos se penitenciavam pesadamente, né? Para ficar igual realmente Jesus. Mas a nossa satisfação, aquela que pagamos por nossos pecados, só vale por intermédio de Jesus Cristo. Tá vendo? Então, gente, por que a nossa confissão vale? Porque custou o sangue de Cristo. O meu perdão e o seu perdão custou aquele sangue precioso que Jesus derramou na cruz por nós. Por isso que ele instituiu o sacramento da confissão no primeiro dia da ressurreição. João 20, 22, está lá. Tá? Então, por quê? Porque valeu o sangue dele para nos redimir. Pois não podendo coisa alguma por nós mesmos, tá vendo? Então, gente, ninguém pode fazer nada por si mesmo, é pelo sangue de Cristo. Então, nós somos perdoados pelo sangue dele. Tudo podemos com a cooperação daquele que nos dá força. Está lá em Filipenses, eu adoro essa passagem. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, em Jesus. E assim, não tem o homem de que se gloriar, mas toda a nossa glória está em Cristo. Olha aí, tá vendo? Então, gente, nossos pecados muitas vezes nos faz a gente pensar, não é? Quanto que eu sou um miserável, se não é Jesus olhar por nós, não é? O que seria de nós? Em quem oferecemos a satisfação, produzindo dignos frutos de penitência. Olha que coisa bonita. Lucas 3, versículo 8. Que dele recebem o seu valor, por ele são oferecidos ao Pai, e graças a ele são aceitos pelo Pai. Então, graças ao sangue de Cristo derramado da cruz, Deus aceita a nossa penitência, não é, em reparação dos nossos pecados. Porque eu já estou cansado de explicar aqui, os nossos pecados ferem a majestade infinita de Deus. Então, quando a gente peca, a gente, em vez de estar com um bilhetinho para o céu, está com um bilhetinho para o inferno. Mas por que nós não vamos para o inferno? Porque Jesus já nos deu o bilhete do céu. Na cruz do Calvário, né, que nós carregamos no nosso peito, né, eu sempre carrego o meu crucifixo, né, isso aqui é para me lembrar que eu ganhei o céu, eu agora tenho o bilhete do céu, mas para isso eu tenho que fazer a minha parte, né? E qual é a minha parte? Abandonar o pecado, ok? Então, isso é para quê? Para me reconciliar com Deus novamente através da igreja, né? Então Jesus deixou a igreja para que ela possa administrar esse perdão através do sacerdote e a gente ser perdoado pelo sangue de Cristo, oferecer, né, ao Pai, né, pelos nossos pecados. Isso é lindo, isso é maravilhoso, tá? Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar o ministro deste sacramento, tá aí no parágrafo 1461, mas aí vamos ficar para a próxima, tá? Que nós já estamos aí com quase 40 minutos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar e reinar na vida de vocês. Amém? Fiquem com Deus.